bem, pastor, está bem, está bem. Ok. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse preciso momento. Falta-nos apenas alguns dias para terminarmos com o ano de 2023 e está conosco o nosso convidado, o reverendo Paulo Sérgio Batista. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Batista Esperança. Atualmente ele é professor na Faculdade de Teologia e Apologética Cristã, Dr. Walter Martini, e ele também mestre em História e em Ciência. Realmente quem quer saber sobre as religiões é mesmo com o nosso convidado, o reverendo pastor Paulo Batista. Quem quer saber sobre o que é adventismo, ateísmo, budismo, catolicismo, ele está virado, o seu foco é mesmo apologética. Mas realmente o nosso encontro de hoje será o significado do Natal para a vida do cristão. Pastor Paulo, seja bem-vindo nesse nosso encontro. Depois de muito tempo, só temos conversado no WhatsApp. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Cândido. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez e principalmente compartilhar, dividir um pouco do conhecimento que o senhor tem me dado ao longo desses anos através dos estudos. Então, sempre um prazer poder estar aqui com os pastores. Obrigado. O pastor pode nos levar a Deus em oração para começarmos? O pastor pode orar conosco. Vamos orar. Pai, nós queremos te ser gratos pelo grato privilégio que o Senhor tem nos concedido nessa noite de conversarmos, ó Deus. Queremos te louvar, te agradecer e te engrandecer por esse momento e te rogar, em nome do Cristo, que o Senhor venha nos conduzir a toda a verdade, que o Senhor venha nos conduzir àquilo que precisamos aprender nessa noite e aquilo sobre o que precisamos refletir. Que o teu Espírito, ó Deus, seja aquele que abre mentes e corações e nos conduz nessa noite. É o que nós te rogamos em nome do Cristo. Amém. 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 Pastor, muito obrigado. Realmente nós vamos começar com o nosso encontro. Já muita gente nos acompanha. O nosso tema é o significado do Natal para o cristão. É uma data que quase o mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus e levanta-se muitas questões, até algumas correntes que condenavam o Natal, como a Igreja Adventista, hoje em Angola também já celebram o Natal. Reverendo, qual é o significado do Natal realmente? Quando é que começou mesmo essa festa do Natal, reverendo? Então, nós não temos tem algumas coisas que nós temos que entender quando nós falamos dessa questão de Natal, que é assim, o cristianismo, ele se espalha por todo o mundo da época. Nós estamos falando de uma época onde o mundo só tem três continentes, apenas três continentes, certo? Que é a Ásia, a Europa, a África, são os três continentes que nós conhecemos. Não, eles não têm conhecimento nenhum de um continente como a América. O continente americano é inexistente na mente deles. Eles não têm conhecimento algum da Oceania, certo? Ali onde está a Austrália, Papua Nova Guiné, etc. Então, esses povos não têm essa concepção. O cristianismo já estava espalhado por todo o mundo antes mesmo de ter o Novo Testamento. É importante a gente entender isso. Antes de ter o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus morre ali por volta do ano 30, se costuma colocar, dependendo aí, entre o ano 29 ao ano 33, a gente tem aquela dificuldade daqueles 4 a 6 anos do calendário que é ajustado mais à frente. Então, nós temos essa celebração, não existe uma unidade na igreja, nem uma preocupação, a priori,
pastor Cândido, e a gente percebe isso, por exemplo, no documento tradicional, assim, que não faz parte do Novo Testamento, mas que é um dos documentos mais importantes da história cristã, que é o Didaquê, né? O Didaquê, por exemplo, ele não faz uma grande apresentação sobre o nascimento, mas, obviamente, aponta a ideia da ceia e do batismo como festividades, né? Principalmente esse momento do batismo, né? E a ceia como aquela celebração da morte de Cristo. A igreja se espalha, não tem Novo Testamento, o Novo Testamento está sendo composto, e por isso que nós vamos ver que os textos completos, mais a partir lá do IV século, V século, é que nós vamos ter textos bíblicos neotestamentos. Quando eu falo de textos bíblicos aqui, nós estamos falando de Novo Testamento, que é o que nos importa no momento. Esses textos neotestamentários vão ser completos mais lá na frente. Por quê? Porque só mais lá na frente consegue juntar todos esses textos, né, que os cristãos estão elaborando, que os apóstolos elaboraram, ou de pessoas que estão próximas dos apóstolos elaboraram, para constituir aquilo que é o nosso Novo Testamento. Ou seja, nós não temos uma preocupação maior sobre a questão do nascimento de Jesus. Gradativamente vão surgir, já no período antigo, um pouco antes da Idade Média, vão surgindo discussões sobre esse valor do nascimento com base no valor da morte. Porque nós, como cristãos, toda ceia, eu não sei como funcionam as igrejas em Angola, mas aqui no Brasil nós temos ceia todos os meses. Então, uma vez por mês nós temos a ceia, e nessa ceia, uma vez por mês, nós discutimos, nós celebramos, né? Nós celebramos a morte de Deus, isso é a ceia. Então, nós temos o Natal, não é uma festa, pastor Cândido, que nós temos, assim, uma data específica, mas ela é gradativamente desenvolvida, e os símbolos dela são gradativamente desenvolvidos. Ali, nós vamos ver expressões disso, já por volta do do sexto século, é que nós vamos ver uma tradição mais elaborada sobre isso. Ok. Muito obrigado, pastor. Realmente, o pastor cita aqui um dos documentos de Didaquê, que entra também no rol dos pais apostólicos. É isto, né, pastor? Exatamente, exatamente. Okay. Os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os apóstolos, tá? O que eles deram à luz a essa tradição antes da constituição e organização do texto, tá? Eles são aqueles que estão espalhando, são os cristãos, a gente chama de segunda geração. Tem os apóstolos e os pais apostólicos. São esses escritos. Sim. Ok. Muito obrigado, pastor. Realmente, mesmo nós em Angola também celebramos a ceia uma vez por mês. Mas realmente o nosso foco aqui o foco está virado realmente sobre o nascimento de Jesus. E eu levanto, reverendo, pastor, que hoje a nossa ênfase é mais sobre Cristo. E nós nos esquecemos principalmente da Maria. A profecia, tanto do Antigo Testamento, os profetas como Isaías, Miqueias falaram que uma virgem vai nascer. Por que, pastor, as igrejas evangélicas, o foco fundamental é mais Cristo, colocam de parte Maria, sendo que Maria foi uma bênção de Deus também nascer o Salvador? Essa sua pergunta foi excelente, pastor Cândido, porque essa semana que passou agora, eu estive aqui no Brasil debatendo com um padre. Não é isso? Debati com um padre aqui sobre isso. E exatamente esse foi um dos pontos que a gente discutiu, porque qual é o problema? Nós vemos dentro do catolicismo um exagero com relação ao instrumento de Deus para a elaboração da salvação, porque sem encarnação não existe salvação, sem encarnação não existe crucificação. É isso? Sem a humanidade,
sem a humanidade não existe sacrifício. Então, Jesus teve que nascer de uma mulher. Teve que nascer de uma mulher. Por outro lado, nós encontramos, então, esse certo preconceito evangélico com relação à figura de Maria, porque ela não só, ela passou a ser depreciada por nós por causa dos católicos. Depreciada. Por exemplo, aqui no Brasil, é raríssimo, um pastor aqui fala sobre Sara, menciona Sara como modelo de fé, Raquel menciona várias mulheres da Bíblia, né? Rebeca, Sara, as matriarcas, né? Cita essas mulheres, cita Esther, cita a Ana, mas Maria ninguém menciona nos púlpitos no Brasil. Então, isso é um exagero também da nossa parte, né, de não olhar Maria como essa grande figura que foi instrumento de Deus, como Paulo foi um instrumento de Deus, como Pedro foi um instrumento de Deus, sim. E ela foi certamente um instrumento muito especial, porque ela foi mãe, foi ela que carregou ele. Sim. Imagina, pastor Cândido, né? Uma mulher carregar no seu ventre o Deus que está encarnado. São dos grandes mistérios, são dos grandes mistérios, né, da palavra de Deus. Então, nós temos que olhar isso com respeito, né? Isso foi esse tema, para você ter ideia, o culto a Maria, esse culto mais voltado para Maria, ele só vai ser expresso lá por volta do 4º século, 5º século, é que vai se elaborar Sim. isso melhor, porque no lugar, onde é que está o erro? No lugar de olhar para o filho, acabou se dando uma ênfase no instrumento. É mais ou menos você dizer que um pote, por estar um pote de barro, por estar cheio de ouro, o pote de barro tem valor em si, quando na verdade não, é um instrumento de Deus, né? A palavra de Deus, eu acho que acabou, pastor Cândido, havendo esse problema, e aí, meu irmão, seguimos nós com medo de duas questões, que é paganismo e tradição, tá? E nós, evangélicos aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de tratar essas coisas, de olhar e dizer assim, tá, eu não tenho um culto Maria, um Natal estabelecido pela igreja, claramente, mas é problema, existe algum problema em celebrar? Aqui sempre quando chega ali por meados de setembro, outubro, começam essas discussões. Mas não tem na Bíblia esse modelo. Não tem na Bíblia, nós somos bíblicos, né? Mas a nossa liturgia também de culto é desenvolvida, os cristãos não tinham música nos seus primeiros cultos, no sentido de como nós estamos hoje, porque é um culto mais fechado. Então não dá para a gente fazer essa comparação. Mas existe sim um problema. Pastor, veja que acho que Paulo também, olhando o apóstolo de Deus, em Romanos, capítulo 14, acho que aí o versículo 5 a 6, que diz que deixa ver aqui o texto, faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias, cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Realmente, esse texto pode se enquadrar nessas situações, não é, pastor Paulo? Sim, porque tem situações que a igreja adota que ela não nega uma verdade fundamental. Não é uma ordenança, não é isso? Os primeiros cristãos, você mencionou esse texto, os primeiros cristãos, eles não tinham a ideia de guarda de domingo, certo? O cristianismo, ele surge no seio do judaísmo e ele cresce até que mais à frente muitos desses conversos judeus, eles vão aos poucos em contato com o pensamento romano, adotando outros dias, e até por causa da celeuma com judeus. Mas esse texto
olha, cada um, existem coisas que nós temos que escolher. Agora, entender que quem não celebra, quem celebra não é pagão. Quem celebra Natal não quer dizer, olha, nós agora estamos adotando uma prática pagã. Não, é simplesmente uma questão de escolha. Celebrar Natal não é como celebrar batismo e ceia. É um nível diferente. Batismo e ceia é ordenança. Batismo e ceia é ordenança. O que nós celebrar Natal é uma escolha entre fazer presente essa questão que o pastor mencionou de Isaías, né? A profecia da Virgem, que era a luz do Filho, foi celebrado pelos anjos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, o nascimento foi celebrado também pelos anjos. Eu acho que eu posso celebrar? Legal, eu acho que pode. Sim. Muito obrigado, pastor. Eu volto ainda nessa questão da Maria, porque realmente muitos evangélicos, e eu acho que é com muita pena também, que marginalizam muito a imagem de Maria, a mãe de Jesus, que nasceu. Será que, reverendo, tem a ver com o caso de se dar muita ênfase em criar algumas estátuas e depois rouba-se muito tempo em adorar, apesar que eles não dizem que adoram, mas se é veneração? Será que isso é por isso é que afastou os evangélicos e não mencionarem tanto Maria, realmente só se menciona Jesus Cristo, porque realmente essa prática vem do século IV. Eu ainda lembro-me na história da igreja que o Edito de Tolerância foi em 312 ou 13. Parece que deve o fim da perseguição. Quando muitos males entraram na igreja e também alguns benefícios, então substituíram algumas imagens. Realmente deve ser por causa disso, reverendo? Essa é uma questão curiosa. Por exemplo, a partir, você falou do Edito de Tolerância, depois nós vamos ter o Edito de Milão, né? Sim, realmente. Sim. Depois, com Teodósio, nós já vamos ver o cristianismo se tornando não só uma religião possível, mas a religião oficial, né? O pessoal tem muito costuma dizer que foi Constantino quem deu ao cristianismo o status de religião oficial. Não, né? Constantino deu ao cristianismo a liberdade agora para ser cristão, porque desde o início do cristianismo até Constantino, né? Até vamos colocar um pouquinho nesse período 302, 303, Edito de Milão 303, ele já existia uma tolerância com o cristianismo, que o cristianismo se espalhou muito, e muitas pessoas, inclusive do Império, eram cristãs. Né? E aí há uma pressão maior sobre o governo, e as pessoas... Então, Constantino ele acaba admitindo o cristianismo como uma religião aceita dentro do Império. Mas é só Teodósio, né? Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Opa! Somente Teodósio 380 é que vai, a Siri aqui se metendo na minha conversa. Somente Teodósio em 380 é que vai ali estabelecer, né, o cristianismo como religião oficial. Existe sim, uma relação entre isso, né? Por quê? Porque aí passou-se a venerar. Você falou a questão da veneração. Se passou a venerar os grandes nomes do cristianismo, passou-se a venerar e da veneração começa a ser assim, pastor. Os lugares, aqueles que morreram martirizados, que foram muitos, né? A era dos mártires começa do primeiro século. Os apóstolos, devemos lembrar, que fora Judas, que se suicidou, e João, que morreu de morte natural, os outros 10 foram assassinados. Então, a igreja teve uma história de martírio terrivelmente interessante, terrivelmente bela, no sentido de ser uma igreja que viu no martírio
não aquilo que impediria, mas aquilo que coroou a vida de homens e mulheres que serviram a Deus. Depois dessa era, muitas pessoas começam a cultuar os lugares onde essas pessoas foram sepultadas, depois celebrar o dia da morte delas, e depois surgem atos de veneração. Então, esse ato de veneração, ou de olhar com respeito, né, acabou gerando a exacerbação disso, o aumento disso, os cultos aos santos e às imagens. Talvez seja por isso que as pessoas acabam tendo toda essa visão de repugnância um pouquinho dentro do Natal, por causa desse erro, digamos assim, dos motivos. Ok. Muito obrigado, pastor. Realmente aqui alguns pastores também nos acompanham, o pastor Edgar da Silva, o pastor Lúcio Marques e alguns membros também nos acompanham aqui, fiéis da igreja congregacional. Pastor, agora nós vamos no nosso foco, que é mesmo o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento para o Novo e se cumpre, qual é a vantagem do cristianismo com outras religiões, olhando no nascimento de Jesus? Veja que, pastor Paulo, tudo que os profetas falaram, realmente tudo apontava para Cristo, e o foco fundamental é a encarnação. E olhando nas festividades do Natal, qual é a vantagem do cristianismo em celebrar o nascimento de Jesus, olhando para outras religiões? Tem um aspecto que eu acho bem interessante do ponto de vista histórico. É assim, por exemplo, a ideia de uma divindade surgir entre os homens, andar entre os homens, ensinar preceitos, conviver com os homens, nenhuma novidade em comparação com as religiões da antiguidade. Vou dar um exemplo aqui do hinduísmo, né, que é a religião organizada mais antiga do mundo. E o hinduísmo, eu vou pegar uma vertente do hinduísmo que segue um deus chamado Krishna. Ou vocês já devem ouvir falar, ou devem conhecer aí em Angola, um movimento chamado Hare Krishna, movimento Hare Krishna. Então, eles são uma vertente da religião hindu que adoram o 8º avatar de Vishnu, que é Krishna. Um avatar é um deus que encarna. E eles acreditam que Krishna foi esse 8º avatar. Isso foi o 8º. Tem 3 divindades centrais: Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma cria, Vishnu mantém, Shiva destrói. Então, Vishnu, tá, Krishna seria o avatar dele, ou seja, uma manifestação dele, um Deus que desce entre os homens para ensinar um caminho excelente. Isso nos lembra um pouco a ideia que nós temos sobre o significado da vinda de Cristo. Desceu dos céus, veio entre os homens. Agora, nós não temos, por exemplo, no hinduísmo, pastor, e nessas outras religiões que mencionam isso, nós não temos uma historicidade comprovada desses seres. Ou seja, é sempre envolto em muito mistérios religiosos inexplicados, né? E simplesmente esses mistérios religiosos inexplicados não conseguem comprovar essas historicidades. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, nós temos uma história ali relatada nos evangelhos, principalmente Nascimento, principalmente Mateus e Lucas, são os que dão uma extensão maior, e é interessante porque Mateus, o evangelho escrito para a comunidade de judeus, e Lucas, o evangelho para os gentios. Então, é interessante como os dois apresentam essa ideia de Jesus como tendo encarnado, como sendo uma figura histórica real, como tendo local de nascimento, período de nascimento, regência do imperador na época, ou seja, ele localiza Jesus no espaço e no tempo, né, como faria um relato histórico. Então, essa historicidade de Jesus que vai ser mantida pelo Novo Testamento
e que vai ser mantida também pela tradição do primeiro século, tá certo? Então, essa figura histórica real, comprovada na história, né, que fez algo revolucionário. Pastor Cândido, só para eu explicar rapidamente um exemplo disso. Dentro do próprio cristianismo... À vontade, pastor, pode explicar. Surgiram movimentos, os primeiros movimentos que nós tivemos de oposição à fé cristã, primeiro foram os judaizantes. Eu não vou colocar numa linha cronológica, porque é muito complexo isso, mas tivemos movimentos judaizantes, movimentos gnósticos, tá? Movimentos que diziam assim, tá, Jesus, ele existiu, ele é um ser superior, mas não houve uma encarnação exata. Os docetistas, por exemplo, eram um desses movimentos. Acreditavam que não houve uma encarnação exata porque a natureza, o mundo é mau. O mundo é mau, é caído. Então, como é que um Deus encarnaria, assumiria a natureza dessa forma? Então, isso é um resquício desses movimentos gnósticos que existem dentro do cristianismo, que nós vamos ver eles por trás ali das discussões, por exemplo, em Colossenses. E nós vamos ver o movimento judaizante por trás, por exemplo, das discussões sobre a carta circular aos Gálatas. Então, esses movimentos, eles surgem na igreja como uma tentativa de interpretar Jesus, inclusive os chamados evangelhos gnósticos ou evangelhos que não são inspirados, né, os apócrifos, chamados evangelhos apócrifos, que vão surgir no segundo, principalmente no segundo, no terceiro, no quarto século, no quinto, da onde, por exemplo, pastor, vai o islamismo beber da fonte. O islamismo vai beber da fonte desses evangelhos gnósticos que não admitem a relação de uma natureza de fato humana, aquilo que nós estudamos no seminário, né, e damos o nome técnico de união hipostática. Então, simplesmente não existe essa perspectiva, né, da união hipostática dentro desses grupos. E nós sabemos que existe, que os concílios, né, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, foram todos concílios que discutiram a natureza de Jesus. Tentar entender esse grande mistério de Deus, que é Cristo, não é fácil. Ter um entendimento correto desse grande mistério de Deus, que é Jesus, não é fácil. Mas nós temos uma historicidade, pastor Cândido, que mesmo esses evangelhos gnósticos, escritos tempos depois, fora da ortodoxia, ou seja, dentro de uma heterodoxia, mesmo esses evangelhos elevam Jesus a um estado grandioso. Nenhum deles compromete a historicidade e o caráter dele. Eu acho que essa é uma grande diferença. Eu não tenho como comprovar aonde Cristo nasceu, quando Cristo nasceu, viveu, eu não tenho como historicamente comprovar isso, mas os evangelhos têm como comprovar a vida de Jesus e as testemunhas posteriores do primeiro e do terceiro século que vão dando continuidade a isso. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Pastor, veja que o período das heresias que começam ali, quase as heresias começam já no primeiro século, no fim do primeiro século, mesmo com os apóstolos. Será que era para desacreditar o nosso Senhor Jesus Cristo? Na verdade, essas heresias que vão surgir, elas não têm como eu diria, elas não têm a finalidade de desacreditar. Elas têm a finalidade de redefinir. Então, não é... Não, quando você vê os concílios, pastor, Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, ninguém ali, os nestorianos, eles não estão negando Jesus. Eles estão reinterpretando o que significa a união hipostática. Houve uma união hipostática. Isso. Sim. Jesus, a Maria é a Theotokos ou é a Christotokos? Essa é a discussão, né? No concílio de Éfeso, por exemplo, onde a gente já vê ali um exagero sobre a figura de Maria.
E aí, pastor Cândido, tem uma outra questão que a gente tem que pensar, nós, como cristãos evangélicos, como cristãos de origem protestante, tem uma coisa que a gente tem que definir, que é o quê? No nosso estudo, no seminário, o que é que a gente aprende? Pessoal, nós temos que aceitar pelo menos os 4 ou 5 primeiros concílios da igreja, né? Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Macedônia, depois Constantinopla II, a gente tem que admitir esses concílios. Aí todo mundo diz, legal, vamos admitir esses concílios. Só que, quando nós admitimos esses concílios, nós temos que lembrar que em 431 teve o concílio de Éfeso, e o concílio de Éfeso chegou à conclusão que Maria é Theotokos, ou seja, ela portou ou carregou Deus. Né? Realmente, sim. Então, nós temos que admitir que o que estava no ventre dela foi Deus. Ah, mas ela é grandiosa. Ela é grandiosa por isso, ela foi escolhida por Deus. Agora, eu não posso adorar o vaso, porque Deus o usou. Sim. Realmente, o concílio de Éfeso surge na perspectiva dessas heresias quando penetraram na igreja e eles apresentam realmente que Jesus Cristo ou Maria é mãe de Deus. E isso cria mais outra confusão em alguns que não acreditam na união hipostática, que Deus é 100% humano e 100% divino. Então, e muitas religiões, porque não entendem esse mistério, porque é um mistério de Deus, nós não podemos detalhar, querem construir ali algumas heresias, não, como é que é mãe de Deus, essa coisa toda. Mas os evangélicos entendem essa situação. É interessante isso que você falou, porque, assim, é uma discussão interessante, na época, uma discussão interessante, mas quando eles discutem, né, entender que essas heresias, todas são heresias internas da igreja. O nestorianismo, que levou ao concílio de Éfeso, Nestório é um bispo da igreja. Nestório não é um pagão. Não é um pagão. Então, todos eles entendem que Jesus é divino e que Jesus é humano. Né? Porque nós já temos, por exemplo, Tertuliano do segundo século cunhando o termo Trinitas, a Trindade. Então, entendeu? Mas agora, a grande definição que vem se discutindo é quem é esse Jesus que é divino e humano, que encarnou? Como é que funciona essa encarnação? Essa é a grande discussão. E isso vem desde 325 com o arianismo, que deu origem ao concílio de Nicéia. Entende? De Nicéia, sim, de Nicéia. Só que o termo mãe de Deus será a exacerbação ou exagero do termo Theotokos, porque Theotokos tem mais a ver com a portadora de Deus, ou seja, aquela que portou Deus. Alguns não admitiam o termo mãe de Deus, porque poderia apontar para a ideia de culto a uma pessoa, que foi o que acabou ocorrendo. Prova disso, que vai ser em Éfeso, pastor Cândido, vai ser em Éfeso que começará o culto a Maria. Entendeu? Sim, é mesmo ali. Aí começa a confusão também, pastor. Aí começa outra confusão. Exato, porque aí começa agora, e é interessante, tem um escritor católico, né, o doutor de história, professor em história, Roque Freghiotti. Roque Freghiotti cita no livro dele, História das Heresias, que o culto mariano surgirá em Éfeso porque havia no espírito daquela cidade um vazio com relação à existência da deusa mãe da cidade, matriarca da cidade, que era a Diana, ou Artemis, como diziam os romanos, a deusa Artemis, que é Diana, a Diana dos Efésios, que a gente vê em Atos. Então, existia um vácuo de culto, existia um desejo de retomar um culto a uma deusa mãe. E aí ele reconhece, um católico reconhece que esse avanço foi por isso que Maria se tornou este modelo. Maria se tornou esse modelo porque substituiu-se o culto a Diana
pela veneração a Maria. É mesmo isso, é mesmo isso. Muito obrigado, pastor Paulo, pela explicação. Já passam 35 minutos. Realmente o tempo passa muito rápido quando se trata de assuntos mais importantes para a vida da igreja. Pastor, veja que o Natal, até aqueles que não são cristãos, também, eu não sei se celebram. Qual é a mensagem que o pastor pode passar nesse período de muita movimentação? As pessoas quase não querem pensar mais além, é só no presente, e até algumas lojas encontramos alguns bens e há especulações de preço. Não sei se lá no Brasil isso acontece, aqui em Angola realmente esse período acontece. Qual é a mensagem que o reverendo, o pastor, pode passar para os cristãos nesse período da celebração do Natal, do nascimento do nosso Salvador? Essa data aqui, pastor, tem um forte apelo comercial. Infelizmente, isso acabou movimentando também muito a cabeça dos cristãos dentro da sociedade brasileira aqui. Então, nós temos essa questão, né, de grande apelo a as questões de dinheiro, de comprar coisas, né? Sim. E aí nós temos que lembrar a grande lição que nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas e em Mateus, a ideia de uma criança, Deus se manifesta através de uma criança, numa manjedoura, não é num palácio, não é num trono real, é numa manjedoura. Ou seja, a palavra de Deus aponta para essa ideia da humildade, né? Visita um homem e uma mulher que são de família nobre, porém são pessoas extremamente simples, que é José e Maria. Isso. Então, eu acho que o grande ensino, pastor, dessa questão do Natal, no lugar da gente estar muito preocupado, né, com o que vamos comprar, com os presentes que vamos dar e aquela coisa toda, deveríamos nos preocupar sobre a grande lição da humildade, a grande lição de entender que tudo que somos porque Deus é, né? E só tem valor, só tem um grande valor essas questões quando nós nos colocamos à disposição de Deus, como Maria fez. O anjo anuncia, não é uma imposição, não há uma imposição. Ela diz, faça-se. Entende? A encarnação do Verbo começa, um anjo anuncia para uma jovem judia de 12 a 13 anos, que era a idade que as judias casavam, e ela diz, faça-se. Ela não recusa, ela não duvida. Moisés deu desculpa para voltar para o Egito. Moisés deu desculpa com Deus sobre a missão que tinha. Abraão arranjou desculpas, Abraão foi e a promessa demorou. Abraão, na cabeça dele, a promessa demorou. Ele foi lá, a Sara disse, não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos ter outro filho, nossa, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, Maria não. Maria disse, faça. Então, nós temos que olhar esse grande exemplo bíblico dessa pequenez, dessa humildade, e não nos apegarmos a essas discussões. Não, mas olha, isso é uma coisa... o presente, os reis trouxeram presentes, né? Nós sabemos que foi mais de um, porque a palavra está no plural, no Novo Testamento a palavra é plural, mas nós não sabemos quantos foram. Esse negócio de 3 reis magos é uma tradição também, né? E as pessoas acabaram ficando mais preocupadas com presentes, com alimentos, com festas, do que com o grande significado, pastor, que é a humildade, que é nós entendermos que Deus habita em nós, assim, né? E nos instrumentaliza para a vontade dele. Nós, o que é que nós somos, pastor Cândido? Nada. Deus desejou, né, confundir a mente dos homens para a grande maravilha da paixão dele, do amor dele, nascendo entre nós como um homem. Eu acho que essa lição profunda da encarnação do Verbo é a lição profunda do Natal,
que nós temos que nos que relembrar com muito respeito e relembrar com muita humildade, que é o que o texto apresenta. Ok. Muito obrigado, pastor. Realmente é um momento de reconciliação, de perdão, de amar o próximo acima de tudo, amar a Deus, aquele que realmente deixou a glória e aceitou todas as humilhações deste mundo, mas agora já se encontra em estado de exaltação. Pastor, Amém. veja que atitude o pastor pode tirar de José quando ouviu que a Maria estava a esperar de um Salvador. Qual é a mensagem? Qual é a interpretação que o pastor pode... Até não é interpretação. Que mensagem nós podemos tirar de José, mas e o anjo quando aparece para lhe fortalecer? Pois é, José fez o que cada um de nós também faria, né? Realmente, pastor. Ele está com uma promessa de recebê-la como esposa, né? E assim era o casamento judaico, né? O contrato pré-casamento. E aí o anjo chega e diz, olha, o que Maria tem, né, foi gerado do Espírito Santo. O texto deixa bem claro que José, não querendo, né, difamar ou informar aquela pessoa, ele pretende ir embora. E aí ele é convencido a não ir. Porque o que tem, ou seja, o próprio mistério de Deus de entrar na vida de um casal noivo, nós chamaríamos noivos, né? Casal de noivos, e usar aquela jovem como instrumento, aquela garota como instrumento da manifestação da sua vontade entre os homens, para que ele fosse a maior revelação de Deus, a maior luz de Deus entre nós foi o Cristo. Deus enviou profetas, Deus enviou sacerdotes, Deus enviou grandes homens e mulheres durante a história, aí Deus depois chegou e disse assim, eu mesmo vou lá. E aí ele veio. Ele nasceu da vida. Então, o papel de José também foi um papel significante, porque ele vai criar, ele vai também ser o instrumento de educação, de criação. Porque tem gente, pastor Cândido, que pensa que Jesus era um robozinho que já veio com um chip ali, tudo bonitinho, isso, né? Mas mesmo. Diz que ele cresceu em graça, estatura e conhecimento. E isso é um mistério, pessoal. É mesmo. Veja, pastor, e o apóstolo Paulo diz que esvaziou-se ele esvaziou-se para aprender do seu pai José, porque na idade adulta até disseram que não, esse é o filho do carpinteiro, não é, pastor? Exato. Ele não começa sendo reconhecido como filho de Deus, ele começa a ser reconhecido como filho de José, o filho de Maria. Ah, não é esse o filho do carpinteiro? Não está entre nós os seus irmãos e irmãs, né? Então, Lucas 2, verso 52, diz que ele cresce em sabedoria, estatura e graça, né? Diante de Deus e dos homens. É um mistério, pastor. Não é por acaso que os grandes concílios, os primeiros grandes concílios da igreja, foram para discutir a natureza de Jesus. Não foi por acaso. Porque as pessoas acreditavam que era divino e humano. Nós temos, por exemplo, Filipenses 2, de 5 a 10, né? Tem de vós o mesmo sentimento de Jesus, porque subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se humilhou, assumindo. Né? Então nós temos ali, dali vem o termo kenose, né? Nós temos ali já essa história, já esse relato, já esse testemunho teológico. E nós vamos ter também em João, capítulo 1, né, o Evangelho de João, ou seja, que vai dizer que o verbo tabernaculou-se e habitou entre nós. É interessante que quando Jesus nasce, ele cumpre algumas festas, né? Ele aparece, ele morre ali no período próximo da Páscoa, porque ele é o Cordeiro. Então nós encontramos algumas referências de Jesus a essas festas, né? Ele vai até na festa do Hanukkah, né? Até na festa
onde os judeus celebravam a libertação do Antíoco Epifânio, do 25 de Kislev, de 167 a.C., né? A festa do Yom Kippur, né? A festa do Yom Kippur, do capítulo 16 também, ele, de Levítico, ele vai lá e conclui isso, sendo um sacerdote e sacrifício, como aparece no livro de Hebreus, mas a festa do tabernáculo não é mencionada no Novo Testamento. Por quê? Porque a festa do tabernáculo ocorria quando Jesus encarnou. Por isso que João diz, o verbo tabernaculou-se. É a tradução. O verbo se fez carne. O verbo tabernaculou-se. O verbo se fez tabernáculo humano. Porque o tabernáculo é o lugar onde Deus se manifestava. É uma tenda. Não é como se ele dissesse, esse corpo é uma tenda onde o Espírito de Deus, onde Deus, que é Espírito, veio se manifestar entre os homens. Entende? Então, porque o João Batista era 6 meses mais velho do que ele. E se você ver pelo turno de Abias, que era o turno de João, e você pegar e ir mais à frente nesse turno de Abias, você vai chegar ali na festa dos tabernáculos. Jesus cumpriu o símbolo do tabernáculo no nascimento dele. Isso é interessante. Sim, pastor, é interessante realmente porque o tabernáculo no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus e era de forma limitada, só para Israel. Já no Novo Testamento, que é o Emmanuel, o Deus conosco, ele agora habita nos filhos de Deus. É a extensão para todas as nações onde tem os seus eleitos. Então, é ali onde nós temos a grande festa desse nascimento de Jesus, aquele que deixou tudo e assumiu todo. Na cruz nos ensinou que você deve viver na base do perdão para você ver a vida eterna. Então, eu acho que nesse Natal, essa é a mensagem que deve realmente vincar bastante para a vida dos cristãos. Sem dúvida nenhuma. Realmente, está conosco alguns que entraram agora, é o pastor Paulo Sérgio Batista, ele é um dos grandes apologetas, também faz muitos estudos sobre religiões do mundo. Quem quer aprender pode entrar no seu canal também, tanto no YouTube, pode até localizar também no Facebook, o pastor Paulo Batista. Pastor, agora, alguns têm levantado para extorquir a vida das pessoas. Nós usamos assim, extorquir, pastor. Eu não sei se no Brasil usam esse termo. Eles usam que, porque Jesus, quando nasceu, havia lá magos que trouxeram presentes. E muitos pensam que os magos apareceram naquele momento que Jesus já nasceu, pastor. Então é preciso vender muitos presentes, mesmo que os preços forem muito altos. Isso não seria problema. Pastor, o que é que podemos dizer sobre esse assunto, sobre os magos presentes? É interessante, né? A história é narrada por Mateus. Isso é curioso, porque a palavra magos do Oriente, e quando ele fala do Oriente, ele está apontando para a Pérsia, atual Irã. É para lá que ele está apontando. Esses chamados magos, né? A palavra grega lá é magoi. Esses magos, eles eram homens que eram conhecedores daquilo que a gente chama hoje de astrologia. Certo? Mas que naquela época a astrologia não se resguardava às discussões sobre signos dos zodíacos. Não, isso depois é que vai ser uma discussão posterior e tudo, mas eles acreditam que há uma certa influência dos astros, mas o que é curioso sobre essa tradição é que, por exemplo, eles vêm da Pérsia, dessa Pérsia que teve uma figura bíblica muito importante que influenciou
a partir do período do Ciro, e foi Daniel, o profeta, que se tornou mestre na Pérsia daqueles que eram os magos. Ele acaba por causa daquilo que acontece no período de Nabucodonosor, né? Você lembra que quando tem a conquista, né, do Ciro, quando o Ciro vai em 539, ali quando tem a queda do Império Babilônico, passando para a mão dos persas com Ciro, é interessante, porque naquele banquete de Belsazar, né, a voz dita ali, que a rainha traz, olha, porque no tempo dos teus pais tinha um homem que tinha um espírito dos deuses. Entendeu? Então, Daniel ainda estava vivo ali, com mais de 80 anos, e que Daniel esteve à frente desse núcleo de estudo dos astros na Babilônia. Então, Daniel deve ter deixado uma tradição muito forte, porque aqueles homens, eles viram algo que não está no Antigo Testamento, não existe profecia do Antigo Testamento com uma estrela ainda anunciar alguma coisa. Estrelas não anunciam, estrelas são corpos que não têm esse movimento todo, ou seja, havia alguma coisa que eles viram nesses escritos com relação ao Deus verdadeiro, e um conhecimento que não estava no Antigo Testamento, que ele dizia assim, vimos essa estrela e viemos para adorá-lo. Ou seja, eram estudiosos dos astros que vieram até ali se curvar diante do menino que havia nascido, e que eles tinham isso lá na cultura deles, porque se você pegar o nosso Antigo Testamento, não existe nenhuma referência no Antigo Testamento a uma profecia de uma estrela que ia para Belém. Nós temos a anunciação, nós temos dizendo que vai nascer em Belém Efrata, mas nascer em Belém Efrata é uma coisa. Ter a indicação de uma estrela, como nós vemos no texto, um grupo que vem da Pérsia, com certeza Daniel deixou alguma coisa lá que não chegou para nós aqui, que não entrou no texto bíblico, tá? Mas Deus não está... Porque sabe quando é que nós vemos a primeira vez Daniel sendo chamado de profeta? Já com Jesus em Mateus 24. Sim. Daniel vai construir essa ideia do profeta, o status de profeta de Daniel, ele vai ser construído gradativamente, principalmente no período intertestamentário, porque ele falou sobre os reinos, né? Babilônico, Medo-Persa, cada um dos reinos, os 4 impérios do Macedônio, lá depois do Alexandre Grande ia morrer, né? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleu, depois as 2 dinastias dos Seleustas na Síria, dos Ptolomeu no Egito, depois da dinastia, depois surgiria o reino, o Império Romano, e depois um reino que ainda nem chegou, que é o do Anticristo. Então, Daniel pode ou deve ter deixado alguma tradição ali, pastor, que alimentou esses homens que eram pesquisadores dos astros a identificarem aquela estrela, como eles dizem, que os conduziu até o lugar onde o menino nasceu. É uma história muito interessante e isso precisa de uma pesquisa bem curiosa sobre isso. Muito obrigado, pastor. Realmente nós estamos com o historiador. O pastor lida com a história por muito tempo. 20 anos fazer investigações sobre história, sobre apologética. Essa é a área, quando se fala de história, temos que chamar realmente o pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Paulo. Pastor Paulo, e essa história do Papai Noé, que é São Nicolau, acho que é também do século II, III, não é, pastor? Como é que isso nasce também? O São Nicolau, na verdade, ele é um personagem cristão que é um personagem real, né? São Nicolau, ele vai ser o homem que vai ser conhecido pela grande teologia dele, né?
no Oriente, nós estamos falando ali do concílio de Niceia, 325, e que é o concílio que vai discutir se Jesus foi criado, se Cristo ele é um ser criado por Deus ou eterno. Essa é a grande discussão. Os arianos, que é o partido, o partido que surge, o partido religioso que surge ali por volta de 320, com Ário, que é um pastor. O Ário lendo, lendo o livro de Provérbios, chegou à conclusão de que a sabedoria personificada é Jesus, a sabedoria de Deus personificada é Jesus. E aí ele lendo o livro de Provérbios, que diz que o Senhor diz, eu criei a sabedoria no princípio. Ele diz, opa, se a sabedoria é Jesus e foi criado no princípio, então Jesus foi criado. Começa essa celeuma no ano 320, vai até o ano 325, quando tem o concílio de Niceia. Mas o São Nicolau, ele vai ser conhecido também na história por ter dado um tapa em Ário, dentro do concílio. Com o tempo, tem uma história do São Nicolau, que é aquela história dele ter visitado um homem que estava morrendo, um homem que estava quase morrendo, e o homem tinha 3 filhos, ou era 3 filhas, e o homem estava com medo de morrer e deixar dívidas e outras coisas, e aquelas filhas dele acabarem sendo vendidas como escravas. E aí conta-se a lenda que Nicolau pegou e foi à noite na casa, de forma oculta, e deixou lá um saquetel, um saquinho com moedas de ouro, para que eles pudessem pagar as dívidas, resolver as coisas, e que aquele homem moribundo pudesse morrer em paz, porque as filhas não iam ser escravizadas. A partir disso, gradativamente, nós estamos falando já do quarto século, começo do quarto século, a partir disso, gradativamente, vai surgir a história daquele que visita à noite e dá presentes para as crianças, que é a ideia do Papai Noel. E depois vai ser construída e comercializada principalmente pela Coca-Cola, já na década de 60, quando pega a imagem do São Nicolau ali, que vai ser muito cultuado no Oriente, venerado no Oriente, e eles vão pegar e construir toda essa ideia comercial do Papai Noel de hoje. É uma história interessante, muito interessante, a história da construção da ideia do Papai Noel. Ok. Obrigado, pastor. Realmente, nós estamos aqui a tratar o significado do Natal. Para o cristão, o nascimento de Jesus significa a encarnação de Deus no nosso meio. Que alegria ter esse presente que é Cristo. O nascimento de Jesus não significa a publicidade comercial, como diz o pastor, nem venda de bebidas e comidas, mas sim proclamar o reino de Jesus. E também precisamos saber que a primeira oferta do mundo para Jesus foi a estrebaria e a manjedoura. Muitos nos acompanham nesse preciso momento e falta-nos apenas 2 minutos para terminarmos com o nosso encontro. Reverendo pastor, qual é a mensagem que o pastor pode deixar para o Brasil, para os angolanos, o mundo inteiro que nos acompanham nesse preciso momento? Eu acho que a grande lição é nós lembrarmos de algumas coisas essenciais que o Natal deve nos fazer. Que nós sabemos, nosso problema não é não saber, é esquecermos aquilo que nós sabemos. Mas eu acho que essas coisas que nós sabemos, mas esquecemos com muita facilidade no dia a dia, é relembrar primeiro o grande amor de Deus por nós. Deus nos amou a tal ponto de vir até esse mundo na pessoa do Cristo. E esse amor deve gerar em nós um grande constrangimento. Eu não teria coragem de morrer, nem de quebrar uma unha do meu dedo por alguém como eu. E Deus me amou ao ponto de se encarnar e vir para a nossa salvação. Então, o Natal deve ser esse momento de extrema reflexão acerca do amor de Deus por nós, da grandeza de Deus por nos amar e ter enviado o seu Filho. E ter enviado o seu Filho não num palácio, não como alguém que ostentava o poder, mas dentro de o pastor falou, uma manjedoura, um lugar onde os animais eram alimentados.
Aqui a gente tem uma expressão que é gamela, um local onde põe a comida para os animais numa estrebaria. E foi lá, foi o lugar adequado para guardar a criança que havia nascido. Eu acho que tudo isso deve gerar em nós. Não importa o tamanho da igreja que você pastoreia, não importa onde Deus te conduz, você tem que ter alguém que sempre reconhece que foi Deus que te conduziu. Essa humildade de reconhecer que foi a graça de Deus, o poder de Deus, e que tudo que você fez ou faz por causa dele, não por causa de nós mesmos. Eu acho que essa é a grande lição, pastor. Que nós, como pastores, não podemos esquecer de forma nenhuma. Ok. Muito obrigado, pastor Paulo, pela vossa disposição em partilharmos sempre o conhecimento de Deus, porque queremos sempre glorificá-lo. E também queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa plataforma, porque se um irmão anela por grandeza, deve lembrar-se da manjedoura de Jesus. O Salvador nasceu num lugar insignificante. Então, o que nos importa é estarmos sempre em comunhão com Deus e com o próximo, levar sempre esta boa nova da salvação para todo mundo. Toda a gente tem que ouvir a história do Natal, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, nós agradecemos. Vamos pedir ao pastor para dar as últimas considerações e depois nos levar a Deus em oração. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Cândido e os demais irmãos pela oportunidade de estar aqui compartilhando o conhecimento com os irmãos. E eu espero, né, que esse conhecimento, essas informações possam, acima de tudo, gerar em nós um grande espírito de humildade. Não é? Nós, como pastores, às vezes, os holofotes, digamos assim, que o ministério nos dá, podem fazer com que pensemos que os holofotes são nossos. Todo holofote onde você estiver, lembre-se que é holofote para Cristo. É Ele que tem que aparecer. Nós temos que sumir diante dessa glória que só pertence a Ele. Somos apenas meros instrumentos. Então, eu quero agradecer, pastor. Quero agradecer muito pelo privilégio de poder compartilhar com meus irmãos angolanos, né, um pouco daquilo que eu tenho me dado. Que Deus os abençoe em nome do Cristo. Muito obrigado, pastor. Nós desejamos um Natal abençoado para a família e um ano novo próspero para o vosso ministério e também para a família. Amém, pastor. Deus abençoe também ricamente em Cristo. Obrigado, pastor. Pode orar, pastor. Obrigado. Oremos. Pai Santo, nós queremos te ser gratos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de aqui conversarmos, de falarmos, ó Deus, sobre as coisas pertinentes ao teu reino, acerca do maior mistério, o mistério insondável pela mente humana, ó Deus, que é o mistério da encarnação do teu Cristo. Ó Pai, nós acreditamos na encarnação, mesmo não a compreendendo plenamente, Pai. Mas acreditamos que ela é a grande manifestação do teu amor por nós. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, te dizer muito obrigado, Pai Celestial. Queremos te engrandecer, te louvar e te agradecer, ó Deus, por tão grande privilégio do Senhor, ó Deus, do teu reino de glória, enviar o teu Filho, para que, nascendo nesse mundo, um mundo caído, um mundo pecaminoso, nascendo entre nós, ó Deus, pudéssemos nos dar esperança celestial. Muito obrigado, Pai eterno. Te louvamos, eu te peço pela vida de cada pastor aqui nessa noite. Cada homem, ó Deus, cada família, cada mulher, cada pessoa, Deus, que está ligado conosco nesse momento, ó Pai, eu quero pedir a tua bênção, o teu fortalecimento. Aquele que está fraco na fé, ó Deus, que o Senhor fortaleça. Aquele que está forte na fé, ó Deus, que o Senhor instrumentalize a força dele para a vida de outros. Que possamos, ó Deus, ser testemunhas fiéis do Senhor até que o Cristo venha, até que ele retorne, ó Deus, porque esta é a promessa que ele deixou para nós. Assim como os profetas profetizaram a vinda, ele, o Cristo, profetizou a sua volta. E que nós possamos, ó Deus, nos manter firmes
firmes na doutrina, firmes no amor, firmes na humildade, firmes, ó Deus, no propósito que o Senhor pôs diante de nós como obreiros da tua obra, Pai. Te rogamos por tudo isso, no santo nome do Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Um forte abraço. Amém. Aqui da Igreja Obrigado. Brasileira, a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado mesmo.